Bem-vindos ao meu vídeo, pessoal. Eu estou indo falar neste vídeo sobre o capítulo 3 da obra Anatomia do Estado de Murray Newton Rothbard. Então, no capítulo 3, o título é Como o Estado se preserva, né? Eu selecionei dois parágrafos relevantes que eu vou ler aqui para vocês. Então, ele diz, depois que o Estado se estabeleceu, o problema do grupo dominante ou casta é como manter seu domínio. Apesar de a força ser um modus operandi, o problema básico e de longo prazo do grupo é ideológico. Então, a fim de continuar no comando, qualquer governo, não apenas um governo democrático, tem de contar com o apoio da maioria de seus súditos. Então, a opinião pública é extremamente relevante para a manutenção e suporte de um governo, mesmo o mais despótico e tirano, né? Mesmo se fosse um regime fascista ou nazista, ele tem que ter um suporte ideológico. E no caso, por exemplo, do nazismo, vocês podem observar toda a lavagem cerebral que eles exerceram durante anos sobre a população para conseguir um grupo muito grande de fanáticos e fiéis que defendiam o regime, né? Então, olhem o parágrafo de baixo, né? Então, este apoio, deve-se notar, não precisa ser demonstrado com entusiasmo ativo. Pode muito bem ser uma resignação passiva, como se diante de uma inevitável lei da natureza, mas tem de ser uma sensação de aceitação de algum tipo. De outro modo, a minoria de governança acabaria vencida pela resistência ativa da maioria, né? Ou seja, os governantes e sua elite, a elite política, a aristocracia, os reis, a família real, ou a elite militar, seja lá o que for, eles sempre são uma minoria, mas uma minoria mesmo. Eles estão em pequeníssimo número em relação à população total. Então, assim, vocês podem pensar, eles não têm força e poder para prender, enjaular e controlar fisicamente na base da força todo mundo. Então, por isso que a resignação passiva é o que permite essas pessoas serem controladas, né? Algumas pessoas podem apoiar ativamente, né? Geralmente essas pessoas passaram por algum tipo de doutrinação ou lavagem cerebral. Existem aquelas pessoas que não apoiam tão ativamente assim, mas eles se contentam e aceitam e ficam no estado de resignação passiva, que na prática é a mesma coisa de não oferecer resistência. Então o governo ele consegue tendo a mesma barganha de ter esse poder, esse controle, porque não tem oposição e resistência. Então basicamente isso. Eu vou passar aqui. Então, tem dois parágrafos interessantes aqui também. Então, ele diz, como a ação predatória deve ser mantida graças ao excedente de produção, é necessário que a classe que compõe o Estado, ou seja, a burocracia e nobreza em tempo integral, seja minoria no território, embora ela possa, claro, fazer aliados entre os grupos importantes da população. Portanto, a principal função dos governantes é sempre garantir a aceitação ativa ou resignada da maioria dos cidadãos, porque, querendo ou não, o Estado ele vive de imposto e quem paga esse imposto é a maioria dos assalariados, dos trabalhadores, ou empreendedores ou empresários. Então, essa elite, como ela vive de imposto, ela não pode ser muito grande, porque senão a conta não vai nem fechar, vai quebrar. Se essa elite é sustentada pelo povão, pelo populacho, digamos assim, essa elite não pode ser a maioria, porque senão não ia ter dinheiro para sustentar tanta gente, né? Então isso é bem simples e óbvio de entender, né? Então ele diz, o rei sozinho, portanto, não consegue governar. Ele deve ter uma quantidade considerável de seguidores que correspondam aos pré-requisitos do domínio, como, por exemplo, os membros do aparato estatal, tais como a burocracia em tempo integral ou a nobreza estabelecida, né? Esses seguidores e bajuladores do rei, eles são fundamentais para manter o apoio e o sustento do rei. Eu queria dar um exemplo que é, por exemplo, nas monarquias absolutistas mais antigas, a igreja, né, o clero, eles tinham um papel fundamental para sustentar esse poder do Estado, porque essa aliança entre Estado e igreja é algo muito antigo, né? Então, a igreja ela tinha aquela função do ensinamento
da religião, só que focado em legitimar o rei. Ah, o rei é descendente de Deus, ou é descendente divino, ou tem sangue azul, ou às vezes é o próprio Deus, né? E o rei, por outro lado, dava benefícios para esse clero, né, para essa igreja. Isso é algo que aconteceu ao longo da história, né? Então é um exemplo muito marcante aí. Bom, vamos continuar, né? Então ele diz, mas isso só garante uma minoria de defensores ávidos, né? Ok. Então ele diz, para conseguir essa aceitação essencial, a maioria deve ser convencida por meio da ideologia de que seu domínio é bom, sábio ou ao menos inevitável e com certeza melhor do que as alternativas. Promover essa ideologia entre o povo é a função fundamental dos intelectuais, porque as massas não geram suas próprias ideias nem refletem sobre tais ideias independentemente. Elas seguem passivamente as ideias adotadas e disseminadas pelo corpo de intelectuais. Os intelectuais são, portanto, os formadores de opinião da sociedade. Então, os intelectuais eles têm um papel fundamental, principalmente à medida que, ao longo da história, a igreja foi perdendo poder. E hoje em dia, quando eu falo os intelectuais, são sobretudo os intelectuais acadêmicos mesmo, os especialistas em economia, em historiografia, em ciências sociais, ou em direito, ou coisas do tipo. Então, vamos ler o de baixo. É evidente que o Estado precisa dos intelectuais. Nem tão evidente assim é o fato de os intelectuais precisarem do Estado. Então, em resumo, podemos dizer que o sustento do intelectual no livre mercado nunca é muito seguro, porque o intelectual depende dos valores e escolhas das massas. E uma característica das massas é justamente que elas não se interessam muito por questões intelectuais. Então, assim, o cara que mais vai ganhar dinheiro no livre mercado é aquele que serve melhor às massas, como já dizia o Ludwig von Mises, Só que tem uma questão. Os intelectuais, como eles exercem um trabalho que geralmente é valorizado e pago e exercido por não tantas pessoas assim, a margem de clientela deles não é tão grande, por exemplo, uma indústria que produz sapatos, ela atende a todo mundo, Ou até mesmo uma empresa que produz papel higiênico, ela atende literalmente todo mundo. Quem que não usa essas coisas, Agora, um cara especializado numa determinada área específica da filosofia, a margem de clientela dele é muito menor. Então, assim, o que o Estado faz para agradar esses intelectuais que não vão enriquecer tanto no livre mercado é dar salários generosos ou cargos vitalícios, privilégios e coisas do tipo. A gente vê isso muito aqui no Brasil. Essa estrutura de universidades públicas, onde foi criado vários com cargos de funcionários públicos concursados que não podem ser demitidos e ganham salários relativamente altos para os padrões brasileiros e são prestigiados e vistos como, em alguns casos, quase semideuses, assim, entre aspas, no sentido de só por terem mestrado, doutorado e às vezes pós-doutorado, são considerados os gênios, os donos da opinião e da narrativa que não podem ser contestados. Eu acredito que isso está muito mudando com a informação descentralizada da internet e as diferentes opiniões das pessoas, mas durante as últimas décadas todas, antes desse boom da internet, a academia era intocável. Isso aí já é incontestável. Praticamente a academia era literalmente a voz de Deus, digamos assim. Então vamos passar aqui. Então ele diz o seguinte, Nos dias de hoje, deixe-me destacar o revelador comentário de um importante estudioso marxista sobre o fundamental estudo do professor Karl A. Wittfogel, eu não sei se é assim que pronuncia, sobre o despotismo no Oriente Antigo. Então, ele disse, a civilização que o professor Wittfogel tanto ataca foi a que possibilitou que poetas e eruditos se tornassem autoridades. Então, isso aqui é só um exemplo e uma evidência de que essas civilizações autoritárias e despóticas do Antigo Oriente, esses reis, esses chefes de Estado despóticos, eles valorizavam os poetas e eruditos, porque eles sabiam que esses caras
esses caras eram importantes para a formação da opinião pública, entendeu? Então, vamos ler o outro, né? Entre inúmeros exemplos, podemos mencionar a recente criação da ciência, da estratégia a serviço do principal braço armado do governo, as Forças Armadas. Outra instituição venerável é a do historiador oficial ou da corte, dedicada a consagrar entre os súditos as opiniões do governante ou as ações de seus antecessores. Então, assim, essa profissão do historiador oficial, ela sempre foi muito relevante e valorizada, porque ele que vai contar a narrativa oficial da história que o Estado e a classe política vigente que está no poder quer que as pessoas saibam, né? Eu acredito muito que quando o Instituto Historiográfico e Geográfico Brasileiro, acho que é o IBGE, né? Ele foi fundado, ele foi feito pelo Estado e seus intelectuais para contar a narrativa que eles queriam contar. Então, assim, a história oficial que o Estado ele pinta, né, é a história que a elite quer que as pessoas saibam, porque se tiver coisa, se tiver, por exemplo, uma versão, uma narrativa, uma informação que é desagradável para essa elite, que ameace o poder dessa elite, essa elite vai se sentir totalmente insegura e ameaçada e vai querer assim apagar qualquer narrativa, acontecimento ou fato que derrube essa versão que a elite quer que as pessoas conheçam, né? Então vamos adiante. Então, os argumentos com os quais o Estado e seus intelectuais levaram os súditos a apoiar seu domínio são muitos e variados. Então, basicamente, os ramos de argumentação podem ser resumidos da seguinte forma, né? Então, os governantes do Estado são grandes homens sábios, maiores e mais sábios do que os bons e simples súditos. Essa daí é bem famosa, acho que todo mundo conhece, né? Que essa visão de que os políticos ou os reis e monarcas e por aí vai, eles são sempre mais inteligentes, sábios e têm um conhecimento mais profundo, muitas vezes vindo de cima de algum deus ou ancestral, alguma coisa assim, né? Então, B, o domínio do governo é inevitável, absolutamente necessário, e muito melhor do que os males indescritíveis que se seguiria a sua queda. Então, aquela ideia de colocar medo sobre a queda do governo, né? O que seria da sociedade sem o Estado, sem o governo? Como é que as pessoas iriam se cuidar? Como é que as pessoas iriam fazer tal coisa, prestar tal serviço, ajudar uns aos outros ou se protegerem de ameaças externas sem o governo? Aquela historinha toda. Bom, a união entre Estado e Igreja foi um dos mais antigos e bem-sucedidos entre estes artifícios ideológicos, né? Então, o corpo religioso estatal realizava a função intelectual básica de obter apoio popular ou até mesmo promover a adoração religiosa dos governantes. Bom, isso é algo que eu já falei anteriormente, né? Que uma aliança muito conveniente que se teve ao longo da história, né? Era entre os líderes, chefes de Estado, os monarcas e reis, né? E a igreja, né? A igreja capturava as pessoas através da sua narrativa, da sua religião, né? E para legitimar o poder do Estado. E o Estado, em contrapartida, dava privilégios para esse clero, para essa elite da igreja, e era uma aliança muito conveniente. Bom, vamos continuar então. Então, outro artifício bem-sucedido foi infundir o medo de quaisquer alternativas de governo ou não governo, né? Então, os governantes atuais, dizia-se, dão aos cidadãos o trabalho essencial pelo qual as pessoas deveriam lhe ser gratas. Proteção contra criminosos esporádicos e saqueadores, né? Então, é aquela coisa, né? Quem que vai nos proteger se não for o Estado, o governo, né? Por aí vai. Então, vamos ler aqui embaixo, né? Como o território do planeta foi dividido entre estados específicos, uma das doutrinas básicas do Estado era se identificar com o território governado. Como a maioria dos homens tende a amar sua terra, a identificação da terra e do homem com o Estado era um meio de fazer com que o patriotismo natural funcionasse em benefício do Estado. Ou seja, primeiro, é muito comum e natural do ser humano ele se identificar com o local onde ele mora, com a terrinha, com a comunidade, com os costumes, tradições e hábitos
daquela comunidade, isso é natural. Aí o Estado se aproveita disso para tentar mesclar a ideia de que essa cultura, de que essa terrinha, de que esse local, essa comunidade é o Estado. Aí ele se identifica com o Estado e cria essa visão patriótica, artificial, associada ao Estado. Existe um patriotismo natural, como ele diz aqui, mas quando o Estado aproveita disso, usa isso para criar uma falsa ideia de que isso tudo é parte do Estado, aí acho que é criado talvez uma espécie de nacionalismo dos mais perversos e falsos. Como foi esses nacionalismos responsáveis pelas inflamações durante as guerras mundiais, durante a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial? Os países europeus estavam, os cidadãos dos países europeus estavam muito com essa mentalidade nacionalista de achar o seu Estado nação superior e tudo relacionado à sua terra, sua língua, sua cultura, seu povo, eles associavam isso ao Estado-nação. Então esse é o problema, esse é um nacionalismo artificial criado pelo Estado mesmo. Então, bom, vamos seguir adiante. Então, o Murray Rothbard ele dá um exemplo, né, que é o caso da Ruritânia. Ele diz: se a Ruritânia estava sendo atacada pela Valdávia, né, que são países hipotéticos, a primeira função do Estado e seus intelectuais era convencer as pessoas da Ruritânia de que o ataque era contra elas, e não apenas contra a casta dominante. Dessa forma, a guerra entre governantes se transformava numa guerra entre povos, com cada um dos povos saindo em defesa de seus governantes, na crença equivocada de que os governantes estavam defendendo os povos. Então é aquela coisa, né? Se tal Estado inimigo está nos atacando, a primeira atitude deles é usar dos intelectuais para convencer a opinião pública de que aquele povo está sendo ameaçado e não a elite estatal que geralmente tende a criar guerra ou ser responsável pelas guerras, né? Então, eles tentam associar o Estado com o povo, é sempre assim. Bom, vamos adiante, então. Bom, ficou grande aqui, mas esses dois parágrafos são bastante interessantes, né? Ele diz: as armas ideológicas que o Estado usou ao longo dos séculos foram muitas e sutis. Uma arma excelente é a tradição. Quanto mais o governante de um Estado consegue se manter no poder, mais poderosa é esta arma. Neste caso, a dinastia X ou Estado Y tem o peso aparente de séculos de tradição por trás de si. A adoração ao ancestral, então, se transforma num meio nem tão sutil assim de se adorar os antigos governantes. A maior ameaça ao Estado é a crítica intelectual independente. Não há forma melhor de conter esta crítica do que acusar qualquer voz isolada, qualquer pessoa que levante dúvidas de ser alguém que viola a sabedoria de seus ancestrais, né? Então, essa ideia de criar, de usar da tradição como uma arma exclusiva do Estado e da elite é muito importante para essa classe dominante criar uma certa visão de autoridade, sabe? De que durante esses milênios ou séculos somos governados por tal dinastia e essa dinastia criou e desenvolveu o país e ela é importante, poderosa e por aí vai. É uma visão de tradição que o Estado toma para si, né? Então vamos ler o outro parágrafo. Né? Outra importante força ideológica é desprezar o indivíduo e exaltar a coletividade, né? Visto que qualquer governo implica aceitação pela maioria. Qualquer ameaça ideológica a este governo só pode nascer de um ou uns poucos indivíduos que pensam de forma independente. A nova ideia, muito menos do que a nova crítica, tem de começar como a opinião de uma minoria, né? Então, portanto, o Estado tem de podar a opinião quando ela ainda é incipiente, ridicularizando qualquer ideia que desafie a opinião das massas. Ou seja, o Estado ele cria a ideia aceitável, a narrativa vigente, e quem desviar dessa narrativa é ridicularizado e essa pessoa é levada ao ostracismo, é renegada. Todo esse discurso dissidente, ele primeiro tem que ser visto como se fosse a coisa mais ridícula, a maior aberração,
para as pessoas terem vergonha de defender essa nova visão, esse novo discurso, né? Então, além disso, é aquela coisa que todo filósofo político liberal reconhece que uma arma ideológica do Estado sempre foi exaltar a coletividade e menosprezar o indivíduo, porque é o indivíduo que pensa de forma independente, ele é a maior ameaça. E, portanto, o Estado precisa de criar aquela coletividade que pensa de forma igual, aquela visão igualitarista de criar um tanto de ovelha de rebanho que vão pensar de forma exatamente parecida e qualquer dissidente é visto como se fosse a ovelha negra, o inimigo, a ameaça, né? Então é basicamente isso. Então, esses dois parágrafos também são bastante interessantes. Ele diz: também é importante que o Estado faça parecer que seu domínio é inevitável. Mesmo que o reinado seja rejeitado, ele se deparará com uma resignação passiva. Prova disso é a conhecida dupla morte-impostos. Um método é criar a ideia de um determinismo historiográfico em contraposição à liberdade individual. Bom, eu vejo que, por exemplo, na ideologia, na doutrina marxista, eles defendem muito essa coisa do determinismo histórico, né, de que existe forças que comandam a história, né, o processo o materialismo histórico, dialético, aquela coisa das forças de produção que moldam a história da humanidade e nesse processo tem toda a luta de classe e que o socialismo e o comunismo seriam inevitáveis, ou seja, essa visão de inevitabilidade é literalmente muito importante, é um artifício fundamental para ditaduras e qualquer governo despótico se consolidar e evitar questionamento. E o socialismo usa muito disso. Vocês podem depois até pesquisar sobre a União Soviética e como era a Rússia de Stalin, porque essa visão do determinismo histórico é muito divulgado nesse tipo de sociedade socialista, né? Então, vamos ler o de baixo, né? Ele diz: também é importante que o Estado sugira a seus súditos uma versão a qualquer teoria conspiratória da história, né? Visto que uma pesquisa por conspiração significa a busca por motivos e atribuição de responsabilidade por equívocos históricos. Então, essa teoria conspiratória da história seria uma teoria que a casta dominante, a elite política, não concorda, não gosta e não quer que as pessoas saibam. Então, tudo que a elite política não quer que as pessoas saibam, eles vão rotular como conspiração. Independente de ser conspiratório ou não é nem esse o ponto. Tudo que for divergente da narrativa oficial já é constatado como conspiração, né? Bom, então, se, contudo, qualquer tirania, venalidade ou guerra impostas pelo Estado não foram causadas pelos governantes, e sim por misteriosas e antigas forças sociais, ou pela imperfeição do mundo, ou se, de alguma forma, todos foram responsáveis, né, como se todos fossem assassinos, então não há sentido na indignação das pessoas ou na revolta delas contra tais desmandos. Ou seja, é aquela artifício da elite política, dos reis, né, dos ditadores, sempre tirarem a culpa de seu colo e culparem qualquer coisa exterior, qualquer fator ou força externa através de um discurso falso que eles vão dizer: é um determinismo, é um problema da humanidade, é um problema do mundo, é uma imperfeição, ou então jogar a culpa no próprio povo. Foram vocês, o povo, que fizeram isso, mas eles nunca assumem a culpa. Bom, vamos adiante. Então ele diz: além disso, um ataque às teorias da conspiração significa que os súditos podem ser convencidos a acreditar no bem-estar geral, sempre mencionado pelo Estado, a fim de que ele se envolva em suas ações despóticas. Uma teoria da conspiração pode abalar o sistema ao fazer com que o povo duvide da propaganda ideológica estatal, né? Quando ele fala teoria da conspiração, seria a verdade, ou um relato, uma evidência sobre o verdadeiro problema, ou um acontecimento real que essa casta política, essa elite política não quer que as pessoas saibam, porque isso abalaria a narrativa e o sistema inteiro, entendeu? E as pessoas não podem deixar de acreditar na ideologia estatal, porque é a opinião pública que vai manter esse governo, esse
esse reinado, essa elite política é a opinião pública. Então vamos ler o de baixo. Outro método conhecido de sujeitar o povo à vontade do Estado é apelar para a culpa, como eu já disse. Qualquer aumento no bem-estar privado pode ser considerado ambição desmedida, materialismo ou excesso de riqueza. Os lucros podem ser atacados como exploração e usura. Trocas mutuamente benéficas podem ser chamadas de egoísmo, de alguma forma sempre com a conclusão de que mais recursos deveriam ser canalizados do setor privado para o público, ou seja, é sempre culpar o setor privado e colocar o Estado como benevolente, como altruísta e o setor privado como ganancioso, explorador e que é muito materialista ou tem uma ambição desmedida, né? Como ele disse. Então, aquela coisa, o setor público que não faz trocas voluntárias, que vive de imposto, apesar de tudo, eles criam uma narrativa de que o setor público é altruísta e as empresas privadas e os empreendedores são malvados, gananciosos, exploradores. É aquela lorota marxista de guerra de classe, de teoria da exploração capitalista, que já foi refutado basicamente há mais de 100 anos atrás por economistas como Eugen von Bombawerk, um economista proeminente da escola austríaca, mas eu não vou detalhar aqui sobre ele, mas vocês podem pesquisar sobre ele e a refutação que Bombawerk fez de Karl Marx e procurarem obras dele na internet que vocês encontram facilmente, né? Então vamos adiante. Então, olha o que ele diz, né? O novo direito divino dos governantes na atualidade. Né? Então, na era atual, mais secular, o direito divino do Estado foi substituído pela invocação de um novo Deus, que é a ciência. Né? Então, o domínio estatal agora é considerado ultracientífico, por ser planejado por especialistas. Mas, apesar de a razão ser evocada com mais frequência do que nos séculos anteriores, esta não é a razão do indivíduo ou exercício de seu livre-arbítrio. Trata-se de uma razão ainda determinista e coletivista, que ainda implica aglomeração holística e manipulação coerciva de súditos passivos. E ele ainda diz: a utilização cada vez maior do jargão científico permite aos intelectuais fazer uma apologia obscurantista ao Estado. Apologia esta que seria recebida tão somente com zombaria pelo populacho de tempos mais simplórios. Um ladrão que justifica seu roubo dizendo que na verdade ajudou suas vítimas, que seus gastos estimularam o comércio, encontraria poucos seguidores, mas quando esta teoria é encoberta por equações keynesianas e referências impressionantes ao efeito multiplicador, ela infelizmente expressa mais convicção, e assim o ataque ao senso comum avança cada época a seu modo, ou seja, é muito comum das últimas décadas, do século XX para cá, elite estatal aproveitar da ciência para criar uma narrativa própria, uma desculpa de que a gente está adotando essa política econômica porque os cientistas econômicos que trabalham com a gente recomendaram, né? E o keynesianismo já se provou ser um fracasso com relação às políticas econômicas de pura expansão creditícia, de ampliação de gastos estatais desmedidos, sem responsabilidade fiscal nenhuma. Mas claro que aqui a gente não vai ter tempo de analisar o pensamento keynesiano, né? Mas é disso que se trata o que o Murray Rothbard está falando. Ele está criticando o que vários políticos de vários países diferentes do mundo fazem com suas políticas econômicas fracassadas, que só aumentam a inflação, que só criam novas dívidas e déficits públicos através de novos gastos necessários, com a desculpa de que estão usando da teoria keynesiana. Entendeu? A teoria keynesiana está justificando todo tipo de política pública fracassada, que só cria inflação e etc. É basicamente isso. Então, o Estado, vocês têm que ter em mente o seguinte: o Estado, primeiro, a classe política, obviamente, eles selecionam os seus especialistas favoritos, eles dão privilégios e gratificações para os acadêmicos e para os professores acadêmicos favoritos e vão exaltar os especialistas favoritos. Os especialistas que não concordam com a narrativa vigente são colocados de lado, são mal remunerados, são levados ao ostracismo, e foi o que aconteceu com Murray Newton Rothbard. Né? Ele era um intelectual que criticava o establishment, a elite política, o Estado, essas políticas keynesianas, distribucionistas, socialistas, e ele foi colocado de lado, foi negado pela academia, foi mal remunerado e por aí vai. Então é basicamente isso, né?
Por fim, eu agradeço pela audiência. Se o vídeo foi útil e informativo, caso, né, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem um like e sigam o canal aí, porque eu pretendo postar mais vídeos como este sobre a obra do Murray Rothbard, né, e também de outros autores da escola austríaca, ou então outros filósofos políticos relevantes como Frederic Bastiat, que é um autor muito interessante. Eu ainda tenho intenção de fazer vários vídeos sobre esses diferentes autores e pegar as obras mais importantes, né, para ajudar vocês a entenderem melhor. Então, fiquem aí com a frase do Voltaire, né, que ele diz que é perigoso estar certo quando o governo, as autoridades, os especialistas e os credenciados estão errados. Né? Então, obrigado pela audiência aí, pessoal. Valeu!